Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom mês e lindo ano próximo ano. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEL. Sem sombra de dúvidas, isso aqui se caracteriza o verdadeiro Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos. Porque a ideia é que Deus criou tudo, e é verdade, é o Criador, é o nosso Pai. Ele criou as leis, logo, tudo que Ele criou é jurídico divino. Quando você cumpre as leis que Ele criou, você está se enquadrando nos ditames de suas leis. Quando você não as cumpre, você está infringindo as leis divinas e vai responder por isso. Você vai passar pela justiça divina. Todos passamos durante a encarnação e também depois da desencarnação, porque o espírito continua com todas as suas bagagens, ruins e boas, ele depois da desencarnação, ele vai responder perante a justiça divina. Por isso que ele vai ter que, muitas vezes, voltar várias vezes, reencarnar várias vezes, para acertar o que deixou errado para trás. Ninguém deixa para trás o errado. Todos temos que nos acertar para chegarmos pelos nossos esforços à perfeição. Em 1968, 70, eu tive a grata satisfação de começar a conhecer de forma profunda a ciência do direito, quando entrei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. E também tive a grata satisfação de conhecer o Consolador prometido, que foi anunciado por Jesus Cristo no Evangelho de João. A doutrina espírita, composta de 5 livros básicos, que veio explicar o que ele não pôde explicar na época, em razão de várias circunstâncias sociais, políticas, familiares. Ele enviou para nós o Consolador prometido, que veio completar o Espiritismo, explicando como funciona tudo, para que ninguém se revolte e se anime pedagogicamente a se enquadrar nas leis, se acertando, procurando se acertar para chegar à perfeição. Nós podemos verificar que Jesus é o governador do planeta Terra há mais de 20 milhões de anos que ele vem tomando conta de tudo aqui. E ele designou que aqui fosse o planeta escola. Todos que reencarnamos aqui, reencarnamos para cumprir tarefas, para, como alunos reprovados, estudar de novo, nos acertar, para buscarmos de forma segura, jurídica, a perfeição. É para isso que o Espiritismo veio, para completar o cristianismo, explicando como funcionam as leis naturais, as leis de Deus. É isso que é o Espiritismo. É estudo para você se educar. É estudo para você se melhorar.
para você empreender a sua reforma íntima e moral, a sua educação moral e cívica, a sua educação familiar, social, perante a vida e principalmente perante o Pai que te criou, Deus. Vamos aqui fazer duas reflexões sobre os estudos. Aqui não tem palestra, graças a Deus. Aliás, eu tenho assistido cada palestra, cada tema terrível e cada palestrante cada vez pior. Parece que eles estão com a boca cheia de orgulho e vaidade, não conseguem nem falar direito. Ou então fica repetindo os assuntos. É fruto de quem não estuda, de péssimo aluno. Aqui, no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, não temos palestrantes, graças a Deus, nem palestra. Todo professor, ele se apega em livros seguros para mostrar aos seus alunos o caminho da verdade. Aqui está o último livro do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Reflexões cristãs. Se já tendes sensibilidade para escutar as sublimes lições do Evangelho, se já tendes, quem está encarnado tem que estudar isso aqui de 1 a 4 horas por dia durante umas 6 vezes numa encarnação. São muitos estudos, é durante 30 anos. E como aluno, aprendiz, não é para ensinar nada a ninguém não, é primeiro se corrigir. Se já tendes sensibilidade para escutar as sublimes lições do Evangelho e comover-vos com as suas dúlcidas narrativas, se podeis impregnar-vos do suave perfume da eterna primavera da Galileia, onde a brisa matutina cantava odes ao amor, se experimentardes ternura ao reflexionardes em torno de doces parábolas, narrando episódios existenciais, se sorrides quando as palavras encantadoras das mensagens parecerem uma suave melodia de amor aos vossos ouvidos, estais preparados para a aventurosa jornada da vivência cristã. Vejam a profundeza de Amélia Rodrigues. Isso demora mais de 200 anos para você entender isso aqui. Para você chegar, completar todos esses itens do Evangelho do Senhor, do Evangelho, dos 4 Evangelhos deixados por Jesus, mais a obra espírita, aqui hoje todos os seus preceitos reunidos de forma pedagógica, simples e objetiva, para você estudar, aprender e se corrigir. Isso demora mais de 30 anos se você estudar no mínimo 1 hora, de 1 a 4 horas por dia, inclusive sábado e domingo, inclusive nas férias. Estais preparados para a aventurosa jornada de vivência cristã. A canção da Boa Nova é uma eloquente sinfonia, dantes jamais ouvida e não mais repetida, exaltando a vida do incomparável trovador dos reinos dos céus. Passaram os evos
e acumularam-se as areias e águas oceânicas sobre as cidades antigas, um dia gloriosas e hoje desertas, nelas sobrevivendo a magia da música da esperança e da alegria que ele espargiu em inolvidáveis cenários nas praias do Tiberíades e na planície imensa de Edrelão. Ninguém conseguiu, qual ele o logrou, penetrar nos corações humanos como uma lâmina de luz que sangrou a escuridão e nunca mais desapareceu a perene claridade. Quem consegue ver, entender Jesus Cristo, nunca mais se desliga dele, nunca mais faz conversas vazias, assuntos vazios. Meu Deus, está havendo tanta bobagem nas religiões, nas associações, nas diretorias federativas, tanta bobagem, Senhor. Nós estamos esquecendo de estudar o verdadeiro currículo escolar. Nós estamos esquecendo de estudar e acompanhar o verdadeiro e maior e único professor que já veio à Terra. Por que querem fazer isso? Por quê? Para quê? O Espiritismo não veio para que um médico ensine o outro a ser cristão. Não! O Espiritismo veio para explicar para quem é interessado nas leis de Deus e passar a fazer a sua parte e cumprir a sua parte. Olha, estão fazendo cada bobagem com todo o devido respeito. Suave como o doce aroma de uma violeta que abençoa a pata que a esmaga com a sua essência inebriante, ele prossegue, ele nunca nos deixou, ele prossegue. Apesar de pisoteado e desprezado, hoje é o mais desconhecido da terra. Todo mundo diz que tem uma religião. 99% nunca o leu da forma como nós estamos falando que se deve estudar. Eu conheço pessoas que querem fazer palestra e nas reuniões da própria casa religiosa trata mal as pessoas. Trata com ignorância, com arrogância, com violência, mas querem fazer palestra. Por que essas ilusões no mundo materialista, puramente materialista? O cristianismo veio, a palavra cristão, criada por Lucas, é para aquele que o conhece, o estuda profundamente, se reforma e o segue por toda a sua vida. Jesus é o mais sublime ser que a compreensão humana pode conceber. Jesus é o mais sublime ser que a compreensão humana pode conceber. Quem o via, jamais o esquecia, o seu penetrante olhar e a face terna que lhe esculpira na memória para sempre. Na convulsão que faz estertorar o encantador planeta que ele conduz,
variando da loucura ao vazio existencial, da violência destruidora à anarquia cínica sem fim. A lembrança dos seus feitos e ditos transforma-os em estrelas fulgurantes, apontando paisagens iridescentes de paz e de alegria. Quem o conhece jamais o abandona. Todo dia está estudando, todo dia está treinando, se aprimorando nos seus ensinos. Todo dia, a cada segundo. Os poemas em prosa e verso, enunciados ou subliminarmente emitidos pelos seus lábios, fazem ser alimento de sustentação das vidas que se lhe entregam emocionadas. Jesus prossegue o norte magnético, para onde todos devemos rumar. O Evangelho é o compêndio de amor mais fascinante e desafiador que a humanidade conhece. É o Evangelho estudado, acreditado, compreendido, entendido, assimilado pedagogicamente e corajosamente praticado de dentro para fora, corrigindo o seu linguajar, o seu olhar, o seu ouvir, corrigindo todas as suas deficiências, os seus enganos, as suas ilusões, para que você comece a se tornar um cristão de verdade. O Evangelho é o compêndio de amor mais fascinante e desafiador que a humanidade conhece. Deixai que as suas divinas claridades fixem-se nos painéis do sentimento e da razão, exteriorando-se como um sol de verão abençoando a natureza. Ele foi aguardado de forma inconfundível, tais as profecias que o anunciavam, para tornar o mundo um paraíso. Todos anelavam por conhecê-lo e serem abençoados com a sua mensagem. Esperavam, porém, que fosse um assassino triunfante, que esmagasse sobre os pés aqueles que se lhe opunham. Todos desejavam viver a sua hora. No entanto, não podiam conceber que ele viria nobre como a verdade, puro como a esperança e rico de ternura como jamais a humanidade tivera alguma vez qualquer um que se lhe assemelhasse. Ele desceu das estrelas para que nenhuma sombra dificultasse a claridade da sua oferenda de amor e de misericórdia. Jamais seria esquecido e permaneceria como a luz da verdade inapagável. Quem o estuda de 1 a 4 horas todo dia e o pratica, jamais o esquece. Cada vez quer treinar mais, estudar mais, conhecer mais, para se melhorar mais, planejando melhor o seu presente e principalmente o futuro junto a ele. E principalmente melhorando o seu futuro junto a ele, para chegar também junto ao Pai, a Deus, que nos criou para sermos perfeitos. Olha o que diz agora Joana de Ângeles, no 9º livro da coletânea de 16, psicografia de Divaldo Franco, Amor, Imbatível Amor.
As pessoas que querem fazer palestra pegam um livro e leem. Não aprenderam nada, não conhecem nada. Você tem que ler os 16, de 1 a 4 horas por dia. São mais de 5 anos estudando. Nós não podemos ficar brincando de aprendizado e de ensinamento, como estamos fazendo nas casas religiosas. É um absurdo o que está acontecendo. Cada vez nós estamos abrindo mais as portas para o materialismo, para a ignorância, para o não saber. E o pior, sem saber, querer ensinar. Por que nós não queremos ser corretos estudantes, responsáveis aprendizes? Por que nós não queremos transformar os nossos locais de estudo, associações, grupos de estudos, casas religiosas, federativas, de todas as religiões? Por que nós não queremos transformá-las na universidade do Evangelho? Não para termos diploma, mas para sabermos o que fazer de nossas vidas. Com segurança jurídica divina. Com segurança jurídica divina. Olha o que diz Joana de Ângeles. Amor de plenitude. Em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é amar. Em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é amar. Você só vai saber o que é o amor quando você estudar os livros seguros do currículo escolar do verdadeiro cristão. Quando você souber o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior tratado pedagógico divino que existe sobre a Terra hoje. 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados. Todo dia, toda hora, todo minuto, para irmos brilhando a nossa luz, pelos nossos esforços e não por milagres. Em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é amar. O Evangelho diz: amar é ter paciência, é ter tolerância, é perdoar sempre, só fazer o bem que está ensinado nas leis de Deus. É sempre você estar se reformando, lavando o vaso da alma para semear os bons ensinos, para que de dentro de você só saia bons frutos. E não igual a palestrante de uma casa espírita que quer falar, fazer sucesso, e nas reuniões íntimas da casa trata mal as pessoas, emburrada, trata mal as criaturas, dá respostas duras, como se fosse um ringue, como se a casa religiosa fosse um ringue de brigar. Isso não é religião. Religião é você estudar, como disse Jesus. Os meus discípulos, se estudarem os meus ensinos, se me seguirem, jamais cairão em trevas, jamais verão a morte, sim a vida com Deus. O amor possui um admirável condão que proporciona a felicidade, porque estimula os demais sentimentos para a conquista do bem, fazendo desabrochar os tesouros da saúde e da alegria de viver, conduzindo
aos páramos da plenitude. Isso só com Jesus, só com o Mestre, o orientador, o divino amigo que veio para nos mostrar o que é o amor nas leis de Deus. Ao estímulo do pensamento e conduzido pelo sentimento que se engrandece, o amor desencadeia reações físicas, descargas de adrenalina que proporcionam o bem-estar e o desejo de viver em sua esfera de ação. Inato no ser humano, porque procedente do excelso amor, inato no ser humano, porque procedente do excelso amor, pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolve as aptidões elevadas do espírito que nunca morre. Assinalado para a vitória sobre as paixões, mesmo quando irrompe aselvajado como impulso na busca do prazer, expressa-se como forma de ascensão, mediante a qual abandona as baixadas do bruto, que nele jaz para fazer desabrochar o anjo para cuja conquista marcha. Quem estuda de 1 a 4 horas durante 30 anos isso aqui, repetindo várias vezes, jamais vai fazer as brutalidades em reuniões como aqui falamos. Jamais vai fazer maldade com quem quer que seja. Jamais. Só o bem, só a paciência, a tolerância, o amor vivido e sentido na sua expressão máxima de só praticar o amor. A sua essência sutil comanda o pensamento dos heróis, a conduta dos santos, a beleza dos artistas, a inspiração dos gênios e dos sábios, a dedicação dos mártires, colocando beleza e cor nas paisagens mais ermas e sombrias que por acaso existam. Pode ver um poema de esperança onde jaz a morte e a decomposição, já que ensina a lei das transformações de todas as coisas e ocorrências, abrindo espaço para que seja alcançada a meta estatuída nas leis da criação, que é a harmonia. Fomos criados para vivermos em paz, mas com trabalho, com estudo, com esforços, com mudanças, corrigendas, nos aperfeiçoando cada vez mais como bons alunos nas leis do Criador. Pode ver, mesmo no aparente caos que a capacidade humana não consegue entender, encontra-se o amor trabalhando as substâncias que o constituem, direcionando o labor no rumo da perfeição. O homem sofre e se permite transtornos psicológicos porque ainda não se resolveu realmente pelo amor, que dá, que sorri de felicidade quando o ser amado é feliz. Quando o ser amado é feliz. Libertando-se do ego a pouco e pouco, porquanto desenvolve o sentido da solidariedade, que deve viger em tudo e em todos, contribuindo com a sua cota de esforço para a conquista da sua realidade. Quando nós não conseguimos enxergar o único caminho para o qual fomos criados, o único caminho, quando não enxergamos isso,
nós queremos matar, dar golpes de Estado, voltar às ditaduras, praticar corrupções, ser metido a saber tudo, ser metido a mandar nos outros, a dar respostas terríveis, mesmo numa reunião religiosa, a falar só brutalidades, ficar emburrado. O emburramento é uma doença terrível da ignorância do espírito. Quando nós nos negamos a conhecê-lo, ficamos batendo o rosto em portas fechadas, perdendo um tempo tremendo, parado nas ilusões do materialismo e perdendo o tempo de subirmos os degraus da perfeição. Libertando-se dos instintos básicos, ainda em predomínio, o ser avança degrau a degrau na escala do progresso e enriquece-se de estímulos que o levam a amar sem cessar, porquanto todas as aspirações se resumem no ato de ser quem ama. A síntese proposta por Jesus em torno do amor e das mais belas psicoterapias que se conhece, 2 pontos: amar a Deus acima de todas as coisas, como a si mesmo, em uma trilogia harmônica. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmônica. Só o estudo, só a dedicação, só a vontade de se reformar intimamente é que vai abrir as portas para essa luz maravilhosa. Ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, realiza o mister, invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor, já que o outro é a extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus, em uma transcendência incomparável na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário, meus amigos e minhas amigas, meus senhores e minhas senhoras, jovens, é necessário desamado dever-se amar. Desamado deve-se amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem pelo amor. Quando se ama, é-se livre. Quando se ama, é-se saudável. Quando se ama, desperta-se para a plenitude. Quando se ama, rompem-se as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. Quem procura conhecer o amor já vai vendo qual é o caminho que deve seguir, como deve se comportar, quais as mudanças deve empreender, a quem seguir e como seguir. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Quem ama não para nunca, todo dia estuda.
todo dia tem um pontinho para se reformar. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, jovens, meus amigos e minhas amigas, que nos acompanham desde 1968. Essa era a mensagem que queríamos deixar em 2 livros seguros, retratando o Evangelho segundo o Espiritismo, os Evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo, para nos mostrar o caminho de viver plenamente o amor. Com ele nós poderemos e devemos fazer o mundo feliz, porque todos serão respeitados, porque a todos respeitaremos como irmãos e juntos procuraremos subir os degraus da perfeição. Não haverá mais maldade, mais corrupção, mais ditadura, mais negativismo à ciência. Não haverá tantas e tantas burrices que estamos fazendo no seio social, tantos enganos, porque seremos criaturas, filhos de Deus, estudantes responsáveis, para só trabalhar as lições deixadas por Deus em suas leis sublimes, em suas leis naturais, e tão bem encantadas por Jesus Cristo e pela doutrina espírita que veio completar o cristianismo e que estão à nossa disposição para estudarmos e empreendermos as nossas reformas para sermos criaturas do bem. Feliz novo ano! Muito obrigado pela atenção recebida nesse ano que está se acabando. Todo o nosso material no Instagram, no Facebook e no YouTube. E continuaremos até quando tivermos as forças nos outorgadas por Deus e por Jesus, para continuarmos divulgando de forma séria o cristianismo verdadeiro. Muito obrigado pela atenção. Muita paz para todos. Tudo de bom.